concordo em relação a essa questão da melhor resposta é o trabalho e o rendimento dentro do campo. Esse time tem que voltar. Voltar, que eu digo, a ser o Flamengo que a gente espera. Repito, tem muitos bons jogadores ali para o rendimento do time. E é claro que, para mim, todos eles têm culpa no cartório. Tá? Todos eles. Do treinador ao ponto esquerda. E aí, quando eu falo treinador, passa pela preparação física, pela fisiologia, pelo departamento médico, até o Gabigol, lá na frente. Todos eles, para mim, têm culpa no cartório. Claro que a diretoria também. Mas pegando o gancho do que disse o Marquinhos, o Flamengo tem que performar. Tem que jogar melhor, tem que vencer com propriedade. É muito mais time que o Botafogo. E eu digo isso com respeito à instituição Botafogo. É muito mais time. Essa é a melhor resposta. Para tentar jogar um pouquinho de água nessa labareda que está aí. A questão toda se por um lado o time precisa jogar e performar mais, e a gente espera isso de fato, por outro começa o problema que a gente já falou desde lá do final, início do ano. Agora tem o problema do calendário. Como fazer esse time performar melhor se você não tem nem tempo de treinar? Agora começa esse problema. E aí não é só para o Paulo Souza, tá? Suponhamos que ele seja demitido de hoje para amanhã. Qualquer cara que chegue no Flamengo vai pegar esse calendário agora. Jogou quarta-feira, volta na quinta, treina na sexta, amanhã não pode fazer nada demais, porque o jogo já é domingo. Ou seja, é um dia para treinar. Imaginem um treinador novo no Flamengo. Quem for. E o Jorge Jesus fez um excelente trabalho em 2019. Mas ele também teve um tempinho para treinar esse time. Que mesmo assim levou uns 4, 5 jogos para chegar num patamar aceitável. A gente lembra que as derrotas foram no início. Só que agora, derrotas, mesmo que seja no início, podem significar um ano perdido. Porque a gente daqui a pouco entra em fase de mata-mata de Libertadores. Copa do Brasil já é um mata-mata. Ou seja, é muito complicada a situação. Seja para o Paulo Souza fazer esse time melhorar, e precisa fazer melhorar. Seja para qualquer outro que por acaso venha para o Flamengo, se ele não continuar, onde eles vão encontrar tempo para treinar e fazer esse time evoluir. É aí que mora o problema para mim. Esse, para mim, é o principal problema. O calendário não permite mais isso, infelizmente. E passando para a galera, para vocês entenderem, né? A gente botou aí, Landim descarta e Jorge Jesus vai embora. O Jorge Jesus tem passagem marcada, né? Retorno marcado para Portugal amanhã, de acordo com a informação da Raíza Simplício, do portal Goal. Então, o Jorge Jesus retorna já para a Europa neste sábado. E o Landim, em contato com o jornalista, com o repórter Eric Faria, da TV Globo, disse que não existe, era para o Eric esquecer, torcedor esquecer, a possibilidade de retorno do Jorge Jesus ao Flamengo, pelo menos enquanto o Landim estivesse no comando do clube de regatas. E aí, também trouxe algumas informações no site da S1 Live, para a gente também contextualizar o porquê do Landim vetar de primeira, né, esse retorno do Jorge Jesus ao Flamengo, essa possibilidade de retorno do Jorge Jesus. Rodolfo Landim, ele não quer realmente ver o Jorge Jesus. Ele se sentiu muito enganado ainda no processo de renovação de contrato do Jorge Jesus em 2020. Isso porque os dirigentes do Flamengo descobriram que o técnico, já em março de 2020, conversava com o Benfica, acenando um interesse em retornar ao clube português. Então, o presidente Rodolfo Landim ficou muito decepcionado. Ele também ficou decepcionado porque o Marcos Braz, Bruno Spindel negociaram muito com o Jorge Jesus pela renovação. O Jorge Jesus prometeu ao Rodolfo Landim, aos dirigentes do Flamengo, que ele permaneceria no clube até a conquista do Mundial de Clubes, que ele ficaria até eles conseguirem conquistar, né, o Mundial de Clubes. E 42 dias após o Jorge Jesus ter assinado o contrato de renovação com o Flamengo, ele rescinde e volta para o Benfica. Então, alguns dos motivos para os quais o presidente Rodolfo Landim não quer o retorno do Jorge Jesus. Ele se sentiu muito decepcionado com o Jorge Jesus ainda nesse processo de renovação de contrato em 2020. Veio também essa questão do Jorge Jesus e esse interesse do Flamengo, essa conversa do Marcos Braz e Bruno Spindel, ainda nesse ano, no início do ano,
em Portugal com o Jorge Jesus, antes deles fecharem com o Paulo Souza. Então, isso acabou desgastando ainda mais uma relação que o presidente Rodolfo Landim e o Jorge Jesus tinham, tá? Essas foram as informações que eu apurei, que eu posso passar aqui para vocês. Pedro Henrique Rodrigues Lisboa mandou: depois que a torcida dá um chega lá no CT, tem o lacrador que acha ruim. Fora Leôncio, fora Landim, fora Belga. Vamos lá, lendo os superchats. O Romeu Silveira: não tem perspectiva de melhora. Olha a quantidade de folga que esses jogadores já tiveram. Não tem comando. Desculpem, mas eu estou revoltado. Vamos lá, o Dionerson Maciel também mandou aí: Jorge Jesus não é treinador novo para o Flamengo. Já conhece as cobras. E aí a gente bate também num ponto sobre esse elenco, né? É claro que o elenco não é a mesma coisa, tá, gente? O elenco de 2019 não é o mesmo de 2022. Os jogadores já estão numa idade, né, mais avançada. O Felipe Luiz, por exemplo, passados 3 anos, a gente vê que o condicionamento físico do Felipe Luiz não é o mesmo. A gente vê que o condicionamento físico do Diego Ribas, por exemplo, não é o mesmo. E que, inclusive, o Diego Ribas quase não é utilizado. Diego Alves a gente nem fala mais, porque o Diego Alves nem para jogos como o Altos do Piauí o Paulo Souza tem colocado. Realmente tem ficado entre o Hugo e entre o Santos. Então, o que a gente tem, né, é que realmente o time é um time diferente. Vou ler aqui um pouco o chat, passar a palavra para o Marquinhos, quero ouvir o que o Marquinhos tem a falar. O Luiz Fernando: a hora que o Paulo Souza sair dos campeonatos, a bomba vai explodir no colo do Landim e do Marcos Braz. O Realities e Opiniões também mandou aí: ele não tem que se sentir magoadinho, o Flamengo tem que estar acima de tudo. O Bernardo Demétrio: coitadinho do Landim. Ítalo Tales: vocês têm paciência. O Itamar também mandou: engraçado o Renato falar isso, joga todo dia. Com o Paulo Souza, vocês têm essa paciência toda, cara de pau vocês, bocada do Braz. A gente está aqui falando várias coisas da diretoria do Flamengo, enfim. O Rodrigo Costa também botou: 3 anos mais velhos e lesão desmotivando o lateral. O Rômulo Correia: se empatar ou perder para o Botafogo já era. Duvido o Landim botar a cara e segurar. E só uma informação para a gente continuar o nosso debate: olha como o jogo de domingo é importante para o Paulo Souza e pode aumentar ainda mais a pressão em cima do técnico português. Olha só, o Flamengo não perde no Mané Garrincha já tem 6 anos. É isso? O clube não perde no estádio do Mané Garrincha há 6 anos. 16 jogos. Até o momento, o Flamengo, desde 2016, o Flamengo tem 16 jogos, 12 vitórias e 4 empates. A última derrota aconteceu no dia 5 de junho de 2016 pelo Brasileirão contra o Palmeiras. E o Flamengo também não perde para o Botafogo há mais de 3 anos. São 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. A última derrota do Flamengo aconteceu no dia 10 de novembro de 2018, pelo segundo turno do Brasileirão, por 2-1 no Engenhão. Então, é um confronto, é um clássico que bota muita pressão sobre o Paulo Souza e também em cima dos jogadores.